Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão de agrometeorologia e climatologia. Dando início, vamos relembrar o que nós vimos na primeira unidade, que foram as definições de meteorologia e climatologia. Primeiramente, definimos qual é a diferença entre clima e tempo, e depois vimos sobre energia atmosférica. Relembrando então, o que é o tempo? É denominado o estado da atmosfera em um determinado momento e lugar, ou é o estado da atmosfera com relação aos seus efeitos sobre a vida e a atividade humana. Então, o que é o tempo? O tempo é o agora. Qual é o tempo agora? Hoje o clima está quente, hoje o clima está frio. Então, esse é o tempo. E o clima? O clima é denominado como uma síntese do tempo em um determinado lugar para um determinado período cronológico. Portanto, o clima se refere às características da atmosfera inferidas de observações contínuas durante um longo período. Então, o clima aqui, para a gente deixar mais claro. O que seria o clima? O clima é um estudo do tempo por um longo período. Então, a gente tem um estudo aí, de 2018 a 2022. Esse é o estudo do clima. Ali a gente vai ter as médias de temperatura, qual mês que foi o mês mais quente, qual que foi o mês mais frio. Por exemplo, quando a gente está lá assistindo a previsão do tempo e a moça lá do tempo fala: esse mês ele foi mais quente do que o mês do ano passado, o mesmo mês em 2021. Então, por quê? Ele teve um estudo onde a gente tinha ali as médias de temperatura e no ano de 2022 essa temperatura foi diferente do que no ano de 2021. Então, aí, esse é um estudo, Um estudo sobre o clima. O clima é o estudo do tempo em um longo período. E aqui eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem sobre as camadas da atmosfera, que a gente vai entender ali sobre as energias atmosféricas. Assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada de ar mais próxima da Terra, com cerca de 16 km de altura. Ela contém a maior parte dos gases que formam a atmosfera. É muito importante para os estudos geográficos e para as práticas humanas, pois é nela que acontece a maioria dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os ventos, os relâmpagos e as variações de umidade. Além disso, é nela também que a vida se sustenta. Acima da troposfera encontra-se a estratosfera, que se estende a até 50 km de altitude. Sua importância encontra-se no fato de abrigar a camada de ozônio, que, como já vimos, ajuda a filtrar e impedir a passagem de raios ultravioletas, como UVA, UVB e UVC, para a superfície da Terra. A seguir vem a mesosfera, que se encontra a até 80 km de altitude. Por se encontrar distante do calor médio da Terra e relativamente distante dos raios solares, é a camada que apresenta as menores temperaturas atmosféricas, podendo atingir 100 graus negativos. Nesse ponto, o ar é muito rarefeito. É na mesosfera também que ocorrem as auroras, fenômenos luminosos produzidos pela colisão de partículas do Sol com a atmosfera. Elas ocorrem próximo a regiões polares, sendo chamadas de auroras boreais no hemisfério norte e de auroras austrais no hemisfério sul. Depois da mesosfera vem a termosfera, também chamada de ionosfera. Ela chega a atingir 500 km de altitude.
Sua importância para o ser humano encontra-se no fato de abrigar gases ionizados, que ajudam a refletir e propagar as ondas de rádio, sendo essencial para a telecomunicação. E por fim, após a termosfera, a partir de aproximadamente 900 km de altitude até o espaço exterior, temos a exosfera, camada onde os satélites artificiais costumam se posicionar. Nessa camada, o ar é extremamente rarefeito. A temperatura é muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite. Dando continuidade à nossa aula de revisão, vamos para a nossa segunda unidade. O que estudamos na segunda unidade? Nós vimos o balanço hídrico, alterações climáticas e seu efeito na produção vegetal e a classificação do clima. Vamos relembrar lá, né? A gente viu sobre o balanço hídrico. O que é, né, esse balanço hídrico? O balanço hídrico é realizado buscando contabilizar a água do solo resultante da aplicação do princípio de conservação de massa em um volume de solo vegetado. A variação de armazenamento de água do volume considerado por intervalo de tempo, assim, representa o balanço do que entrou e o que saiu de água do volume de controle. Então, relembrando lá, a gente vai fazer o balanço. O que é esse balanço? Esse balanço vai ser a quantidade de água que entra e que sai do solo. Então, a gente vai ter o balanço hídrico ali. O que a gente contabiliza ali na entrada? Vai ser a precipitação, a irrigação, o orvalho, o escoamento superficial, drenagem lateral e a seção capilar. Então, vocês podem verificar aqui na figura, geralmente, da onde que a gente vai calcular cada um. E a saída? Então, a gente vai calcular ali evapotranspiração, escoamento superficial, drenagem lateral e drenagem profunda. Relembrando, então, lá na nossa terceira aula, a gente viu sobre o balanço hídrico, aqui é só para vocês relembrarem que a gente conseguiu calcular toda essa tabelinha. Então, o balanço hídrico ele será feito em um período de um ano, né, de janeiro a dezembro, e a gente vai conseguir ali saber o quanto que houve de evapotranspiração, quanto que a cultura evaporou, quanto transpirou, através daqueles cálculos que a gente viu lá na terceira aula. Dando continuidade, então agora a gente vai falar de agricultura moderna, para aumentar a produtividade e a sustentabilidade. Então vimos lá por que a agricultura moderna tem nos ajudado a ter uma produção maior. Se a gente pegar aí dos últimos 30 anos, o quanto que se produziu no mesmo território, né? Produzimos muito mais. E o que a gente usa aí para melhorar, para que essa produção sempre seja melhor? A gente usa o melhoramento genético de plantas. O que acontece? A gente faz ali há muitos estudos relacionados à planta resistente a certas pragas, a planta resistente à seca, existe a planta que vai ser de uma determinada região, essa não será plantada em qualquer outra região. Então, existem estudos localizados, né? E isso faz com que a sua produção aumente. A prática de irrigação, muitos estados têm o problema que não há precipitação. Por exemplo, no norte do nosso país. Então, lá se usa muito irrigação e há uma ótima produção. Então, a irrigação veio aí para ser como uma tecnologia para melhorar. Entre outras, a rotação de cultura, os maquinários cada vez mais tecnológicos, com GPS, com um conforto, né? Até o próprio ali que está fazendo a semeadura, está no ar-condicionado, está ali no fresco, isso proporciona para ele uma qualidade melhor, né? De produção.
Então, tudo isso vem para ajudar a nossa agricultura. E nós vimos também sobre a classificação do clima. Então, por que a gente usa classificar o clima? Porque dessa forma a gente vai conseguir saber onde que o clima é mais quente, é mais frio, é tropical, e assim podemos fazer uma produção de qualidade para aquele local. Temos aqui 2 autores. O primeiro traz a classificação que baseia-se conforme a atuação das massas de ar e precipitação, podendo dividi-la em 3 grupos, que é as baixas latitudes, médias latitudes e altas latitudes. Então, é o primeiro para o clima do Brasil, ali onde a gente tem clima equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Então, é através desses estudos, a gente classifica cada região que tem o clima daquela forma. Já o segundo autor nos traz, ele divide o globo terrestre em 5 zonas principais, que serão essas: clima tropical chuvoso, clima seco, clima temperado, temperado chuvoso, clima boreal e clima polar. Diferente do primeiro autor, esse segundo autor, ele divide o Brasil por letras. E cada letra significa um diferente clima para aquele local. Na nossa terceira unidade, nós estudamos sobre precipitação e evapotranspiração. Aqui eu trago um vídeo para vocês relembrarem quais são os tipos de chuva, que é chuva, neve, granizo, né? Para vocês relembrarem quais são esses tipos de precipitações. Precipitações podem ser de 3 maneiras, em forma de neve, de granizo e de chuva. A neve acontece quando a temperatura do ar está abaixo de 0. Quando isso acontece, o vapor de água na atmosfera se congela e os flocos de gelo formados por cristais se precipitam. Já o granizo acontece quando ocorrem temporais. A chuva acontece em nuvens muito altas, que ao se precipitar, vem com muita velocidade para a superfície, passando por camadas de ar muito frias que geram o congelamento das gotas de água. Quanto mais partículas de poluição essa gota de gelo encontrar pelo caminho, mais água ela vai juntar e maior serão as pedras de gelo. O granizo pode causar um estrago grande quando chega no solo. A chuva, a mais conhecida das precipitações, podem ser formadas de 3 maneiras. A chuva frontal, ela acontece quando uma massa de ar quente, normalmente carregada de vapor d'água, encontra uma massa de ar fria, num fenômeno que chamamos de frente. O vapor em contato com o ar frio se condensa e causa chuva. A chuva frontal é normalmente relacionada com as mudanças de temperatura numa região. A chuva convectiva, também chamada nas regiões sul e sudeste do país como chuva de verão. Ao longo do dia, com temperaturas altas, o ar fica menos denso e carrega toda a umidade do solo com ele. Quando chega no fim da tarde, o ar está muito carregado de umidade. E com a diminuição da temperatura, ocorrem temporais rápidos, que normalmente ocorrem alagamentos em grandes centros urbanos. A chuva orográfica, também chamada de chuva de relevo, acontece quando uma massa de ar quente e úmida tenta passar pelo bloqueio natural de montanhas. O ar tenta subir, mas ao atingir certa altitude a pressão atmosférica muda e o vapor d'água se condensa num chuvisco constante e muito fino, que também chamamos de neblina. No Brasil, as chuvas orográficas ocorrem na Serra do Mar, no sul e no sudeste, na Chapada da Borborema, Ibiapaba e Apodi no nordeste e na Serra Geral no sul. É importante lembrar, pessoal, que além das precipitações temos outros 2 elementos do clima, como a temperatura e a pressão. Dando continuidade, vamos relembrar quais são os instrumentos para medir essa precipitação. Então, para que a gente saiba o quanto choveu, a gente precisa ter um equipamento que o mede. Esses podem ser medidos por meio de 3 tipos de instrumento: o pluviômetro, o pulviógrafo e o radar meteorológico. Esses são os 3 mais utilizados para medir as precipitações no Brasil. E a evapotranspiração, vamos relembrar lá que a gente viu os tipos de evapotranspiração.
a evapotranspiração potencial ou de referência, que é aquela que irá ser determinada quando se tem uma superfície gramada e não tem restrição hídrica, a evapotranspiração real, a evapotranspiração de oásis, a evapotranspiração da cultura. A evapotranspiração da cultura, vamos relembrar, que é aquela uma que a gente consegue saber o quanto a cultura evaporou através do seu coeficiente de cultura. E na unidade 4, nós estudamos sobre vento e zoneamento climático. Vimos primeiramente quais são os tipos de vento, né? São os ventos alícios, contralícios, ciclones, tufões, furacões e tornados. Nós vimos onde esses ventos eles ocorrem mais, onde não ocorrem. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas figuras, né? Esses são para mostrar para vocês, ó, esse é o ciclone, um furacão, um tornado, para que a gente possa exemplificar o que é cada um. E vocês relembrarem os tipos de vento. E para que a gente possa medir esse vento, né? Para que a gente saiba quanto que alcançou esse vento. Então a gente tem 2 aparelhos que são os mais utilizados no Brasil hoje para se medir o vento. O anaemômetro, que é usado para medir a velocidade média do vento, e o anaemógrafo, que mede e registra as variações de velocidade do vento durante todo o dia. Então, esses 2 equipamentos, eles são colocados nas estações meteorológicas e vão passar para esses meteorologistas quanto que atingiu o vento. Então, ele é usado para que a gente possa saber a dimensão dos ventos. E qual que é o efeito, né, que esse vento pode causar na agricultura? Ele pode ter um evento, o efeito favorável e o efeito desfavorável. Quais são os favoráveis? A redistribuição do calor, vapor de água de uma região mais úmida para uma região mais seca, renovação do ar próximo às plantas, mantendo o suprimento de CO2 para as folhas das plantas durante a fotossíntese e ações polinizadoras. Então é muito importante o vento, como tudo é muito importante, mas também, como tudo, há suas vantagens e suas desvantagens. E os ventos, eles também trazem as desvantagens para a agricultura. Então, qual que é esses efeitos aí desfavoráveis? A transpiração. A transpiração ela é desfavorável para a planta porque a planta está perdendo água. Isso não é favorável. A absorção de CO2, efeitos mecânicos sobre as folhas e caules. Nessa primeira figura, a gente pode ver um efeito de acamamento da cultura do milho. Não é favorável, pois aqui a gente perde toda a nossa produção. Não tem como ocorrer a gente conseguir recuperar, porque quebrou o caule da planta, então não tem como a gente recuperar essa produção. Então acaba sendo muito desfavorável. E as erosões eólicas. Erosões eólicas são aquelas onde vai ocorrer a erosão por meio do vento. E o que a gente pode fazer, né? Relembrando aí, o que a gente pode fazer para que não ocorra essa quebra de vento? São denominadas estruturas físicas altas, naturais ou artificiais, que irão diminuir a velocidade do vento a níveis suportáveis e adequados ao bom desempenho da cultura. Então, geralmente vai ser plantado uma cultura ao entorno da cultura que se deseja prevenir o vento. A gente vai plantar uma cultura maior que ela, e assim evitando o vento. Outra maneira de evitar vento
fazendo com que a gente plante em estufas, né? Geralmente hortaliças que são ali muito mais sensíveis, né? Tanto à precipitação quanto a vento. Então elas são colocadas em estufa. Isso também é uma forma de prevenir e de ter uma maior produção. E vamos falar agora sobre zoneamento climático. O zoneamento agroclimático tem sua preocupação voltada ao macroclima, com o clima de um determinado município, que se será determinado pelas observações obtidas em pontos meteorológicos padronizados. Relembrando então, por que nós fazemos o estudo do zoneamento agroclimático? Aqui, ó, na nossa foto, aqui na figura do lado, a gente pode relembrar aí. É porque a gente vai conseguir saber qual que será o período de melhor hora para a gente fazer o nosso plantio, a nossa colheita. Então, aqui, ó, ele é dividido, aqui é o mapa do estado do Paraná. E esse zoneamento climático ele foi feito para a cultura da soja. Onde está verde será o período favorável para plantio, amarelo intermediário e vermelho desfavorável. Então, aqui a gente consegue fazer um planejamento, qual que é a melhor hora de se plantar. Assim, sabendo para cada região. Então, o zoneamento climático ele é muito importante para que a gente consiga fazer o planejamento da nossa produção. Vamos falar aqui agora sobre o nosso fórum. Diante do texto apresentado, vocês vão entrar nesse texto da Embrapa. Diante do texto apresentado, fazer uma resenha de 3 páginas digitadas em espaço 1,5 sobre a importância da água na produção vegetal, com ênfase em irrigação e drenagem. Então, aqui vocês vão citar o que é melhor, qual que é o desenvolvimento aí vegetativo e fazer uma resenha, por exemplo, um resumo ali do que vocês leram. Esse texto é um texto base, pode ser utilizado outros textos também, não tem problema. Aí vocês vão falar sobre a importância da água na produção vegetal. E a atividade prática de aprendizagem são alguns exercícios sobre lisímetro. Então, nesses exercícios, vai ser necessário utilizar a fórmula do lisímetro. A gente vai aqui, ó, o que a gente vai querer saber? Qual que é a evapotranspiração que ocorreu pelo lisímetro? Então, a gente vai ter a gente vai descobrir a evapotranspiração. Nós iremos ter o volume de água de irrigação em litros, o volume de água drenado, percolado após a irrigação em litros e a área do lisímetro. Jogando nessa formulinha e interpretando, a gente vai saber quanto que teve de evapotranspiração. E relembrando, também vai ter uns exercicinhos lá de ETR, que é a ETP vezes o coeficiente da cultura para calcular a lâmina líquida aplicada. Então, a lâmina líquida é igual a ETR, vai ser usada essa formulinha. Então, para atividade prática de aprendizagem, nós iremos usar essas 2 fórmulas descritas. Aqui eu trouxe alguns livros para vocês, que vocês podem estar lendo, ou também podem estar pesquisando artigos. A produção vegetal, tem imensos artigos sobre tudo que vocês quiserem procurar aí, vocês vão encontrar. Deixo para vocês o meu muito obrigado pela participação nessa nossa aula e até um próximo encontro.